todos, como cristãos, devemos ser responsáveis pelo lugar que nós estamos. E não adianta nós vivermos orando para que Deus cada dia nos dê mais provisões, nos dê mais bênçãos, se nós hoje não cuidamos daquilo que Ele já nos deu. Quando você entra no seu lar, você vê o Deus que você serve sendo refletido? Olá, eu sou a Dani Cador, eu sou teóloga, escritora, design de moda, criadora de conteúdo e aqui eu compartilho sobre Jesus e a palavra. E hoje nós vamos conversar sobre a importância de cuidar do nosso lar. Nós vivemos em um momento em que o cuidado pelo lar é extremamente desprezado. E é muito fácil você pensar, a sociedade despreza, né? E diz que ele é inferior. Também, você não está errado. Mas muitas vezes a maneira que nós vivemos também revela que nós desprezamos o cuidado pelo lar. Porque afinal, se nós nos conformamos em viver uma casa caótica, nós não zelamos pela nossa casa, que nós estamos fazendo? Também desprezando o cuidado do nosso lar. E sim, é fato, nós vivemos inseridos em uma cultura que vê como inferior trabalhos domésticos, em uma cultura que vê como inferior cuidar da casa, servir uma comida, manter as coisas em ordem, deixar que o ambiente do lar também esteja bonito e belo. E é muito fácil nós nos contaminarmos com essa ideia, com esse pensamento. E algo ainda pior, nós podemos ainda estar contaminados sem reconhecer que esse problema está existindo na nossa vida. Quando nós olhamos para o trabalho do lar como algo inferior, nós estamos, em primeiro momento, distorcendo completamente a ótica bíblica de trabalho. E nós estamos formando os nossos conceitos e opiniões com uma ótica que não é bíblica. O que eu quero dizer? Na Bíblia, nós não vemos trabalho como somente aquilo que produz recursos financeiros, dinheiro. Trabalho é também aquilo que nós fazemos para o bem das pessoas, para servir pessoas, para cuidar do mundo como mordomos. Trabalho é aquilo que nós fizemos com as nossas mãos, aquilo que nós realizamos para zelar, cuidar, produzir. Fazer um bolo? Trabalho. Cuidar de uma criança? Trabalho. Construir uma casa em troca de dinheiro? Também é trabalho. Trabalho não é somente aquilo que produz recursos financeiros, por mais que também seja. E aí, quando nós começamos a pensar que trabalho é somente aquilo que produz recursos financeiros, nós começamos a pensar que somente aquilo que vai trazer dinheiro para o nosso lar tem valor e, como consequência, ver o trabalho do lar como algo secundário. E quando nós falamos sobre cuidado como lar, é muito fácil no meio cristão nós já jogarmos essa bola, esse problema no colo das mulheres e esquecermos que os homens também são responsáveis pelo lugar que eles estão e também são responsáveis por refletir Cristo na maneira que eles vivem, em todas as áreas da sua vida, inclusive como eles lidam com o seu lar. Dani, o que você quer dizer com isso? Você pode ser um ótimo funcionário, um ótimo trabalhador remunerado, mas isso não te exime de também viver como um servo fiel dentro da sua casa. Obviamente, cada família tem a sua dinâmica. Obviamente, cada pessoa do lar vai ter uma demanda de trabalho externo ou uma demanda de cuidado com crianças diferente. E eu não estou aqui querendo dizer como deve ser a dinâmica que deve acontecer em cada casa. Mas o que eu quero dizer é que todos, como cristãos, devemos ser responsáveis pelo lugar que nós estamos. Então, por mais que uma pessoa se dedique exclusivamente ao cuidar da casa, isso não deve ser nunca argumento para que a outra, enquanto estiver em casa, haja de maneira completamente preguiçosa, como se ela tivesse 3 anos de idade e fosse incapaz de fazer coisas básicas para manter a ordem que anteriormente foi criada. Então, cada família tem sua dinâmica, mas todos os cristãos precisam viver com responsabilidade, cuidando daquilo que receberam do Senhor. Então, se você recebeu um lar do Senhor, você deve viver com responsabilidade. Dito isso, a minha pergunta para você hoje é: quando alguém entra no seu lar, o que essa pessoa vê? Ela vê o Deus que você segue? Ela vê o Deus de ordem que você segue? Ou ela vê um completo caos? Quando você entra no seu lar, você vê o Deus que você serve sendo refletido? Ou você vê somente preguiça e procrastinação? Nós lemos em 1 Coríntios 14:33, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. O versículo continua, mas o nosso ponto, o que a gente quer observar, é esse atributo de Deus que nos é revelado nesse versículo. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Deus é Deus de ordem. O contexto desse versículo não é o âmbito casa, ele é sobre a igreja, mas o que nós vamos observar aqui é o atributo de Deus, que é a
a ordem. Então, se nós servimos um Deus de ordem, nós devemos buscar manter a ordem onde? Em todos os lugares. E isso vai incluir os nossos lares. E da mesma maneira que Deus é um Deus de ordem e se agrada da ordem, nós, como seres humanos, também nos agradamos da ordem. Naturalmente, nós encontramos prazer na ordem. Inclusive, o ser humano ele tem capacidade de encontrar prazer em repetições lógicas, em sequências, em coisas que estão alinhadas, porque nós gostamos da ordem. Talvez você diga, ai Dani, eu nem gosto de ordem, mas você se sente melhor na sua casa quando tá tudo espalhado pelo chão ou quando tá tudo no seu lugar? O que traz mais paz para sua casa? Quando você sabe onde está cada coisa ou quando você precisa perder 20 minutos atrasada procurando algo? O que você prefere? Deitar nos lençóis limpos e esticados ou num lençol amarrotado que não foi trocado há 3 semanas? O que você prefere? Nós também preferimos a ordem, mas para viver em ordem, nós precisamos vencer algumas outras coisas, como preguiça, procrastinação, distrações, uma visão distorcida sobre o cuidado do lar. E aqui está o ponto. Por mais que nós gostamos da ordem, a nossa principal motivação não deve ser o que nós gostamos, mas o que Deus gosta, e o que Deus gosta da ordem. Então nós devemos sim nos motivar a manter o nosso lar em ordem, por compreender que é assim que Deus nos chama a viver, tendo ordem, e fazer isso para a glória de Deus. Um ponto importante é que nós não devemos viver na lógica do 8 ou 80. Da mesma forma que é lamentável que muitos cristãos vivam ignorando que o nosso lar deve refletir o Senhor, também é lamentável que muitos cristãos vivam idolatrando o seu lar, buscando uma perfeição que não é possível de ser vivida, colocando o seu lar em uma posição de Senhor, onde toda a sua vida é vivida para manter o lar em perfeita ordem. E aqui está a questão. Nós devemos manter as coisas em ordem, mas nós não devemos nos escravizar e viver somente para que o nosso lar esteja impecável. Existem pessoas que consideram impensável o fato de um copo poder ser quebrado, de uma parede acabar sendo riscada, de algo cair no chão e manchar sem querer o tapete. Isso tudo nos deixa tristes? Obviamente. Mas isso não deve nos tirar o norte. Outras pessoas não permitem que nada na sua casa saia do lugar, ou que tenha um brinquedo da criança espalhado no chão, porque aí não está arrumado. Como resultado, elas também têm uma casa sem vida, porque uma casa com vida vai ter coisas para serem colocadas no lugar, constantemente. Nosso papel é tirar, colocar, mas vai ter. Quando nós vivemos com a expectativa que nada pode ficar sujo, que nada pode ficar alguns minutos bagunçados como resultado, nós temos uma casa sem vida. Por quê? Nós não vamos ter disposição de chamar pessoas para nos visitar, fazer um jantar que suje mais louça, ou talvez permitir que as crianças espalhem seus brinquedos. Por quê? Porque nós estamos idealizando uma casa perfeita. E para isso nós acabamos limitando a vida que poderia estar correndo pela nossa casa. Outro ponto que isso nos leva é uma completa exaustão, porque de fato, conforme nós vamos vivendo no nosso lar, sempre vão tendo demandas. As demandas do lar sempre acontecem. E quando nós pensamos que nós somente vamos cuidar bem do nosso lar quando nós zerarmos todas as demandas, como resultado nós nunca paramos. E aí, como consequência, nós acabamos negligenciando outra coisa que Deus nos chama a viver, que é o descanso. Deus nos chama também a descansar. Quando nós pensamos que nós não podemos parar o cuidado do lar, porque nosso lar tem que estar sempre perfeito, nós começamos também a internalizar que nós não podemos descansar. E aí é muito rápido que a gente começa a se sentir exausto e sobrecarregado, porque nós também precisamos ter momentos de descanso. Então o descanso não é algo que Deus fala somente para aqueles que trabalham de maneira remunerada, mas também é algo que deve ser observado até por aquelas pessoas que não trabalham em troca de recursos financeiros, mas que precisam encontrar um equilíbrio e ter momentos onde elas param o seu trabalho de cuidado com o lar. Então a solução da nossa vida não é viver no 8 ou 80, ou em completo descaso ou em completa idolatria. Nós podemos e devemos encontrar um equilíbrio entre a maneira que nós cuidamos do nosso lar para refletir o Senhor e também permitindo que exista vida no nosso lar, que o nosso lar sirva às pessoas e não as pessoas sirvam o lar. Não sei, talvez você se encontre em um desses dois lugares e eu espero que você consiga refletir qual é a melhor maneira de você gestionar o cuidado do seu lar para que ele reflita o Senhor, mas não se torne um ídolo na sua vida. Talvez você é alguém que precisa desenvolver olhos amorosos e enxergar beleza no privilégio de cuidar de um lar. Eu já precisei. E eu sou a prova viva de que se eu conseguir ver beleza, graça
em cuidar de um lar, você também consegue. Vai por mim, confia em mim, confia no que eu tô te dizendo. A verdade é que não adianta nós vivermos orando para que Deus cada dia nos dê mais provisões, nos dê mais bênçãos, se nós hoje não cuidamos daquilo que Ele já nos deu. Não adianta nós pedirmos que Deus coloque mais alimentos na nossa geladeira se nós não cuidamos do que nós já temos. Que Ele coloque mais decorações se nós não limpamos as nossas decorações. Enfim, se nós não cuidamos do que Deus já nos deu, por que nós estamos pedindo por mais? Nós precisamos viver com um coração grato. E um coração grato é aquele que cuida do que recebeu. E é por isso que nós podemos cuidar do nosso lar com alegria, porque nós entendemos que aquilo que nós temos, nós recebemos do Senhor. E também que nós temos o privilégio de fazer todas as coisas para a glória de Deus. Inclusive, cuidar do nosso lar. E existe muita beleza em nós podermos colocar ordem no lugar que nós estamos. Justamente porque nós servimos um Deus de ordem. Eu espero que esse vídeo te motive a cuidar do seu lar, para que ele reflita o seu Senhor. E se você gostou, não deixa de deixar seu like, curtir, comentar. Comenta o que você acha sobre o assunto, porque eu amo essa troca que a gente tem aqui. Eu leio todos os comentários. E eu espero te encontrar aqui no próximo vídeo.